E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã de sábado. Eu preguei aqui no mês de agosto, se eu não me engano, acho que foi no mês de agosto, e para mim é uma alegria muito grande ter recebido o convite para estar aqui no aniversário da Igreja Central do Joaquim Romão. Tá certo? Para mim é uma alegria muito grande. Eu lembro que eu vim aqui, já acho que essa é a terceira vez que eu venho aqui nessa igreja. A primeira vez que eu vim aqui eu ainda era um jovenzinho, essa rua nem calçada era. Agora que tem tempo, né? Essa igreja estava iniciando os seus passos. Foi por volta do ano 97. Nem tempo, né? Alguns de vocês aqui nem nascidos eram. Outros já estavam por aqui. Para mim a alegria é muito grande. Hoje essa igreja completando 35 anos, né, pregando o Evangelho nessa localidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse bairro, essa igreja ela precisa brilhar. Ela é a luz que vai refletir a imagem do Deus vivo. É ela que vai anunciar a salvação para as pessoas, tá certo? E nós não podemos nos furtar da missão que o Senhor nos entregou, tá bom? Abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Abra e deixa aberto. Segunda Pedro, capítulo 3. O versículo é o versículo 1. Pode deixar aberto, a gente vai ler do 1 até o 13. Depois do 14 até o 18. A gente vai ficar aqui nesse livro. Todos acharam? Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, a Tua palavra se acha aberta diante de nós nesse momento. Nós clamamos mais uma vez, Senhor. Fala com a Tua igreja nessa manhã. Enche o nosso coração com a Tua presença e com a certeza da breve volta do Teu Santo Filho nas nuvens do céu. E mais ainda, Senhor, com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. E quando Ele vier nas nuvens do céu, que Ele possa nos chamar pelo nome e dizer: vinde, bendito do meu Pai. Amém. E tomai por herança o reino que eu tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Amém. Senhor, que dia glorioso, que alegria será esse dia em que nós nos encontraremos com o Teu santo e amado Filho vindo para nos buscar. Então prepara-nos para este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, e o verso 1 reza assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra, que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis andar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Vamos parar aqui, depois a gente continua a leitura. A vinda de Jesus é algo real. Não duvide disso. No Novo Testamento, todos os livros vão falar sobre a volta de Jesus. Todos eles, exceto o livro de Filemon, 2 João e 3 João. O restante, todos os livros falarão sobre a volta de Jesus. Na Bíblia existem 3.000 promessas. Das 3.000 promessas existentes na Bíblia, 2.500 delas é Jesus dizendo: eu vou voltar. Amém. A Bíblia fala mais sobre a segunda volta de Jesus do que sobre a primeira. E a primeira aconteceu. Se Jesus veio a primeira vez e a Bíblia fala mais sobre a segunda volta do que sobre a primeira, então é certa que ele virá uma segunda vez para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Amém. Isso é uma verdade que precisa vibrar no coração da igreja. Nós não podemos esquecer isso, ainda que o mundo nos faça esquecer. Tente nos distrair, porque tudo que o mundo nos oferece são apenas distrações. E tem muito crente bobo acreditando nas distrações que o mundo apresenta. É tudo ilusório, tudo ilusório. Nós vimos aqui o nosso irmão Silvio passando a lição, e quando ele falou que ele foi batizado em 1976, alguns de vocês fizeram as contas. Eu mesmo nem nascido era. De 76 para os tempos atuais, já se foram aí quase mais de 50 anos. 57 anos. 46. É? 46? 46. Tá bom. Você não disse? Tá certo. 47 anos, né, mais ou menos. 46. Já se foram. Passou. Ele era um jovem, hoje já é um senhor. Eu fiquei pensando, prestando atenção, né, eu tinha um professor no curso da PM, que ele dizia: cuidado com os detalhes. A maioria das pessoas que ele falava assim: em memória. Quer dizer que já descansa no Senhor. Já descansa, acabou, gente, a nossa vida. Tiago 4,14 diz assim: o que é a vossa vida? Vós sois como a neblina, surge densa, logo vem o sol e a nossa vida passa como um breve pensamento. Nós não somos nada. Por isso que a Bíblia fala assim: olha, breve Jesus voltará. Se ele não voltar logo, nós não duraremos muito tempo. Ou você acha que sua vida dura muito tempo? A vinda de Jesus é algo que está às portas. Se não pela vinda visível nas nuvens do céu, mas pela brevidade da nossa vida. A vinda de Jesus, ela é real. Segundo ponto, a vinda de Jesus, ela é visível. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Louvado seja Deus. Ele virá, e as pessoas vão ver. O verso termina dizendo que todo mundo verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Verão Jesus vindo nas nuvens do céu como um relâmpago. A vinda de Jesus é algo visível, real, audível, porque a Bíblia diz que ele virá em meio às trombetas. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando quando o nosso Senhor romper nas nuvens do céu e você vê os anjos tocando as trombetas da volta de Jesus. Eu quero que você viaje a esse dia, nesse momento, e você ouvindo as trombetas tocando. Imagine você. O livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14, diz que o anjo descerá do céu ao ressoar da última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Gente, pelo sangue do Cordeiro que vive eternamente. Imagine como será esse dia, quando o Senhor descer das nuvens do céu com clamor e grande glória, os anjos tocando a trombeta e a terra sacudindo e os mortos ressuscitando. Amém. Todos os mortos? A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente,
O meu sonho, quando eu era um jovenzinho com 17 anos, era ver Jesus voltar. Ainda dentro do meu coração, ainda tem a esperança de vê-lo voltar. Talvez eu veja, talvez não. Mas se eu viver, eu quero viver aguardando a volta de Jesus. E se eu morrer, eu quero morrer crendo que breve Ele voltará para me chamar pelo nome e dizer: filho, levanta. Como o hino que nós cantamos, chegou a hora. Mestre, não perca a sua coroa pelas coisas que o mundo lhe oferece. Jovem, vocês que estão aqui, e muitas são as tentações do jovem. Quando eu vim aqui da outra vez, eu falei sobre algumas delas. E o mundo tem oferecido muitas coisas, mas não se iludam, todas elas são efêmeras. Voltemos ao texto, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. É claro, Pedro está falando no livro de 2 Pedro. Ele já tinha escrito outra epístola, 1 Pedro. E ele está dizendo: esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Falou que Pedro está dizendo aqui: olha, gente, eu estou lhe escrevendo, mas não estou falando nada novo. Gente, pregador nenhum que subir nesse púlpito para trazer a palavra de Deus, ele vai trazer novidade. Ele apenas vai trazer à sua memória coisas que você já sabe. Não venha para a igreja esperando ouvir nada novo. Essa mensagem que eu prego agora nessa manhã, eu imagino que dezenas, centenas de pessoas já subiram aqui para pregá-la, falando sobre a breve volta de Jesus. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a volta de Jesus? Tem alguém aqui? Eu nunca ouvi falar que Jesus vai voltar. Então, meu amigo, não há nada novo. Não há. Toda vez que você vem aqui, você vem para ouvir algo que alguém já falou. E para te refrescar a memória, fazer com que a sua esperança vibre dentro do seu coração, o desejo de ver Jesus voltar seja algo real e contínuo na sua vida. Pedro escreve e diz assim: eu não vou escrever nada novo. Eu vou apenas relembrar o que você já sabe. E aí ele chega no verso 2 e diz assim: para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Eu quero fazer vocês lembrarem sobre a ação da palavra de Deus, sobre os mandamentos, sobre a lei que foi pregada pelos apóstolos, que foi pregada pelos profetas. Ei, igreja, vocês precisam manter vivas no seu coração a palavra de Deus, a palavra da esperança. E Davi, ele dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Perguntar e perguntar não ofende. Você leu sua Bíblia hoje? Essa semana, quantas vezes você pegou a santa palavra de Deus para meditar? Quantas? Perguntar não ofende. Como é que está a sua vida? Gente, a leitura é algo difícil, porque requer que você tenha um esforço para que você pratique a leitura. Você vai para a academia. Quem é que gosta de ir para a academia? Poucas pessoas. São poucos aqueles que gostam. A maioria vai, porque se não for, morre. Eu estou nessa fila aí. Eu vou à força. Eu não quero ir, eu não gosto, mas eu vou. Né? Chego lá, quando o telefone toca, que me aparece qualquer desculpa para eu largar, graças a Deus, largo lá e vou embora. Eu não gosto, eu detesto, mas eu vou. Porque requer esforço físico. Mas se você pegar o seu celular, deitar em uma rede, ou na cama, ou ficar no sofá, abrir um desses aplicativos, que são formadores de imbecis, e ficar com o dedo, quanto disso gasta caloria? O inimigo, eu lembro quando eu era jovenzinho, o inimigo, eu lembro dos pregadores de cuidado com a televisão, depois cuidado com o videocassete, né? O videocassete já morreu, já enterrado. Depois veio um DVD. Aí depois o inimigo ele inventou algo de vídeos curtos que
que não gasta tempo e você fica ali olhando. Gera ansiosidade e dependência. Eu falei isso aqui na outra vez que eu estive aqui. Lembra daquele movimento do cassino que faz aqui para você ganhar o dinheiro? Lembra? No seu cérebro, esse movimento e esse movimento são semelhantes. No seu cérebro ele identifica e isso causa dependência e vício. Aí você senta lá. Você quer ler Bíblia? Quer ler palavra? São distrações que o inimigo está colocando para poder fazer com que você se afaste da palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ei, quer guardar o teu caminho limpo? Medite na palavra, na santa palavra do Senhor. Busque ela todos os dias, sempre. Não perca a oportunidade. Abra a Bíblia, tenha a Bíblia no celular, abra, leia, está no lugar esperando, vai ler a palavra, estude, medite. O que acontece nos dias atuais é que a igreja está se distanciando da palavra. Quanto mais o tempo passa, mais distantes estamos da palavra. Eu fico pensando como será essa igreja daqui a 20 anos. Quem serão os líderes dessa igreja? Daqui a 30 anos, quem serão os líderes dessa igreja? Como estão sendo formados os líderes de hoje? Porque os jovens de hoje serão os líderes de amanhã. Eles estão aí, como é que estão sendo formados? Ei, jovem, você tem gasto tempo na leitura da Bíblia, na oração, na busca? Por Deus tem? Hoje devia estar. Você devia estar mais preocupado com a sua salvação. Você devia estar mais preocupado em como está você diante do Deus vivo e todo-poderoso. Você devia estar mais preocupado com isso. Verso 3, verso 4. Perdão, verso 3. Tendo em conta que antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Hoje em dia existem pessoas que andam segundo as suas próprias paixões, fazendo o que eles querem, segundo a sua própria vontade. Eles dão vazão aos desejos carnais. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo: o homem mudou nada. O homem, ele sempre foi pervertido, desde que ele saiu de debaixo das asas do Criador, lá no Éden. O homem, ele é tendencioso ao pecado. Existe dentro de nós um leão que precisa ser domado, um monstro. Paulo, ele só consegue a vitória quando ele diz assim: não vivo mais eu. Eu matei meu maior inimigo. Quem é? Ele mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai ver que Paulo chega lá em Romanos no capítulo 7, do 14 em diante, e ele vai dizer assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Quem? Mas ele vai dizendo: eu estou me esmurrando, e ele vai progredindo, buscando ao Senhor, submetendo o homem carnal à vontade de Deus, até que esse homem carnal, ele está tão sufocado que ele já não existe mais. E ele vai submetendo: não vou fazer, mas dá uma vontade de fazer, mas não vou fazer. Me dá uma vontade de ir, mas eu não vou. Me dá uma vontade de não ler a Bíblia, mas eu vou ler. Me dá uma vontade de não, mas eu vou orar. O leão, o monstro que existe dentro de você, o homem pecaminoso, todos nós temos. Uns estão mais sufocados, outros estão mais aflorados. Todos nós temos esse monstro que vive dentro da gente, chamado a gente mesmo. E não vem me dizer: não, mas eu sou uma pessoa muito humilde, eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, uma pessoa que conversa para boi dormir. Eu sempre fui. Quanto mais perto o elogio, menos valor ele tem. Quanto mais perto de você é o elogio, menos valor ele tem. Quando o elogio vem de você mesmo, não vale nada. Quando é sua mãe falando: meu filho é uma excelente pessoa, não vale nada. Quanto mais perto o elogio, menos valor ele tem. Quanto mais longe o elogio, mais valor ele tem. Tem pessoas, até o livro de Provérbios diz que não seja o elogio da própria boca. A pessoa que se autoelogia, ele é um tolo. Tá certo? Então existe dentro de nós um homem que precisa ser vencido. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele vai progredindo. Lá na frente ele chega diante da igreja e diz assim: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo.
Gente, você já pensou, você chegar diante da igreja e me imitem? Porque eu imito a Cristo. Gente, ele conseguiu vencer o maior dos inimigos dele. Ele conseguiu. Hoje existem homens que vivem segundo as suas próprias paixões. E a mídia está dizendo, seja feliz, liberte o monstro que existe dentro de você, dê vazões às suas paixões carnais. Nunca a promiscuidade foi tão grande como agora. O homem, ele sempre foi um ser corrompido, mas as tecnologias deram vazão a essa natureza carnal. Ela conseguiu ser ampliada. Hoje nós temos acesso a muitas coisas. Pornografia no celular, relacionamentos extraconjugais está no celular, está no zap. Começa a conversar. Espera aí, meu amigo, ei, você está lá em casa, de repente boa noite. Falou comigo. Ninguém. Mulher casada. Boa noite. Responde. Pois não. Eu vi você bastante. Você é muito bonita. Sério. Aí você diz, me respeite, eu sou casada. Casada, mas não está morta. E o marido? Trabalhando. E a mulher? Conversando com o diabo. Lembra de Eva? Um dia eu vou chegar no céu. E eu vou perguntar a Eva. Perguntar a Adão, onde estavas quando Eva estava conversando com Satanás? Você estava onde? Tu estava onde? E Eva estava no WhatsApp conversando com o diabo. E tu estava onde? Irmã, pelo amor de Deus, pelo sangue do Cordeiro que vive eternamente, o que você está com homens? O que você quer conversando com certas pessoas? Peraí, meu filho, tu não está vendo que isso aí vai te derrubar, não? Tu não está vendo que isso aí vai te enfiar a cara na lama, vai destruir sua vida, destruir teu casamento, destruir tudo? E tem muito crente boca aberta que continua dando corda àquilo que vai tirar a sua vida, que vai destruir. Pelo amor de Deus, lembra de Davi? Quando ele matou Golias? Ele matou Golias como? Quem lembra? Lembra? Ele dá aqui, ó, uma pedrada. Pá! Golias cai. Mas morreu? Ele ficou de cá comemorando. Não, ele vai lá, pega a espada e corta a cabeça. Ele não ficou brincando. Gente, não brinque com aquilo que pode te destruir. Esses homens aqui, a Bíblia diz que são homens que fazem as coisas, dão vazão às suas próprias paixões. Eles negam a volta de Jesus. Por que eles negam a volta de Jesus? Porque se Jesus voltar, se for verdade o que a Bíblia diz, e Jesus um dia voltar nas nuvens do céu, se houver juízo, se houver punição para os ímpios e destruição dos ímpios, esse povo estão acabados. É por isso que eles Gente, vocês já pararam para imaginar por que existem tantas igrejas, tantos falsos mestres ensinando coisas que a Bíblia não diz? Você já imaginou isso? Por que eles fazem isso? Porque eles querem uma religião que se adeque a eles. Eles querem continuar na sua vida pecaminosa e calar a consciência com um culto bonito, com um violão, com um teclado, com gente chorando e depois sair dali e continuar na sua vida pecaminosa. Se você ver o verso seguinte, o verso 5 diz assim, ó, porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Eles se esquecem, gente, deliberadamente. Eu fui para o dicionário. Deliberadamente é o mesmo que propositadamente. Eles esquecem de forma proposital. Eu esqueci, me convém. Sabe aquela pessoa que esqueceu de pagar o outro por... esqueci. É conveniente para eles esquecerem das verdades da Bíblia, passarem por cima. Eles não querem saber, meu amigo, mas porque eles não fazem, não quer dizer que não é verdade. A palavra continua sendo verdade, ela se cumprirá, porque fiel é a palavra e ela vai se cumprir. Amém. Pelo sangue do Cordeiro. Quem é que você está ouvindo? Um cara de crente que fica ouvindo apostatado no YouTube. Cuidado com o YouTube, irmão. O cara de filho do diabo pregando a mentira lá, e tem muito crente de boca aberta dando ouvido a esse povo. Ei, a beber de fonte limpa, meu amigo. Bíblia, fonte limpa, Espírito de profecia.
Quantos teólogos que existem na igreja, você é atrás de crente revoltada, pelo amor de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Ó, tu me deixa com um negócio desse. Aí não aparece um bocado de loucura na cabeça. Outro dia eu estava lá em Jabaquara e eu sentado, ancião velho de guerra. Eu sou ancião desde que eu tinha 19 anos. 1998, alguns dos senhores não eram nem nascidos, eu já era ancião. Eu sentado lá, o cara me pregando uma mensagem. Puxa, eu disse, cara, quando ele terminou, eu chamei ele no cantinho e falei, tu está ouvindo isso aonde? Ah, é um pregador de Portugal, uns caras lá dos Estados Unidos. Eu digo, mestre, isso aí não é da igreja, isso aí é fonte rota, se afaste disso. Não, isso é verdade, está tudo na Bíblia. Não é. Resultado, fora da igreja. Gente, você acha que essa igreja caiu de paraquedas hoje, né? Está aqui, gente, já leram um livrinho chamado A Mão de Deus ao Leme? Já viu quantas pessoas tentaram destruir essa igreja continua aqui? Amém. Já viram quantos era essa igreja vai acabar? Eu tinha um pastor lá em Jabaquara que dizia, meu sonho é destruir essa igreja. E eu falei, meu sonho é te ver sendo batizado nela. Amém. A igreja adventista está lá. Semana passada a gente fez uma festa lá, deu mais de 1000 pessoas na praça. A igreja adventista é filha da igreja que a gente quer. Falou aqui o pastor Lourenço. O pastor Lourenço era pastor lá em Jabaquara. Tocava sanfona lá. Aqui, Jabaquara era distrito de Jiquié. Jiquié, 30 igrejas. Jabaquara já está lá com um monte de igreja também. Faz festa. Gente para danar. O evangelho avança, o evangelho vai, o evangelho vai, o evangelho vai. E os inimigos da igreja continuam, ficou lá para trás. Porque essa igreja, ela tem um Deus que guia essa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Em breve Ele virá para buscar essa igreja. Eu creio nisso. Amém. Verso 6. Pela qual veio a perecer o mundo, daquele tempo afogado em água. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. João, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 6, do 15 ao 17, ele começa dizendo assim, os reis, os grandes, os poderosos, todo livre, todo rico e escravo. O que é que ele faz quando eles verem Jesus rompendo nas nuvens do céu? Eles correm para debaixo das rochas e diz, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suster-se? Outras versões dizem assim, e quem poderá ficar de pé? Gente, João vê a volta de Jesus. João tem uma visão de Jesus vindo nas nuvens do céu. É tremor, é trombeta, é relâmpago, é a natureza perdendo o seu curso, perdendo o seu rumo. João olha aqui e diz, misericórdia, ninguém vai se salvar. Meu Deus, João olha para ele e diz, meu, e eu? Gente, meu filho, ei, você está brincando com coisa que não se deve brincar. Você está colocando em risco a sua vida eterna. Por causa de quê? Por causa de uma balada. Por causa de quê? Por causa de um namorado filisteu, incircunciso. Você está colocando sua vida no limbo. Isso aí, vai, casa. Eu lembro que um tempo atrás eu e o pastor, a gente foi visitar uma irmã. A irmã estava indo para a festa acompanhando o marido. E a gente foi lá, irmã, não faça isso não, irmã. Irmã, a senhora tem que ir para o culto, ir para a igreja, interceder pela vida desse marido, para que ele se salve, para que ele revenha. Eu vou deixar meu marido sozinho na festa? Cheio de piriguete do jeito que dá? Se eu deixar lá, eu vou ficar sem marido. Eu digo, minha irmã, quer dizer que por causa do seu marido a senhora vai passar por cima dos princípios eternos? Irmã, não faça isso, irmã.
Não faça isso. Eu vou e eu vou. Foi. Hoje está só. E o marido? Pô, que viés. Tu já viu gente fazer errado e dar certo? Onde é isso? Ontem meu filho estava fazendo uma conta de matemática, foi para recuperação de matemática, aquele infeliz. Aí está ele fazendo a conta. No final, eu disse, rapaz, isso aqui está errado. Ó. Ele, mas no resultado deu certo. Eu digo, homem, tu já viu fazer a conta errado e dar certo? A matemática é uma ciência exata. Não tem como você fazer errado e dar certo. Não existe isso na matemática. Aí eu digo, vamos revisar a questão? Quando eu voltei lá, tinha um sinal que ele não inverteu. Quem é da matemática sabe, quando você multiplica por menos 1, você troca todos os sinais, e ele não inverteu e estava errada a questão. Gente, na vida cristã é a mesma coisa. Não tem como você fazer diferente da palavra de Deus e dar certo. Não dá, só está errado. Ah, mas eu amo ele. Casa, filho. Casa que tu vai ver o que é inferno na tua vida. Casa. Ei, só saindo um pouquinho aqui do assunto. O que é que as mulheres procuram no homem hoje? Não estou falando das mulheres aqui da igreja, que vocês têm princípios. Estou falando de uma forma geral. O que é que uma mulher procura no homem? Primeira coisa, que ele seja bonito. Quem é que quer casar com um homem feio? Primeira coisa, seja bonito. Segundo, que tenha dinheiro. É um recursozinho. Casar com um cara liso? Quem quer casar com um cara liso? 2 princípios que não valem nada. Porque o bonito de hoje é o feio de amanhã. Você olha aquelas pessoas, outro dia eu estava olhando. Clint Eastwood, ele está andando assim, ó. Ah, mas eu fui ver a foto dele, jovem. Ah, é um homem muito bonito. Tommy Lee Jones. Ah, é o cara. Hoje está um senhor. Gente, beleza passa. E dinheiro acaba. Tem muito, não sei quem já que é, mas lá em Jabaquara tinha muitas pessoas que eram muito ricos e hoje não tem nada. Pai rico, filho nobre, neto pobre. E eu também vi muitas pessoas que não tinham nada e hoje são ricos. Era pobre, liso. Era mototáxi. Ganhava R$4 na corrida. Hoje é um dos empresários mais bem sucedidos em Jabaquara. E o que é, Alan, que eu devo buscar em um homem? Primeira coisa, se ele é servo de Deus. É servo de Deus? Primeira característica, serve ao Senhor? Olhou, é servo de Deus. Olha, primeiro teste, coloca o V, servo de Deus. Segundo teste, é trabalhador? Ei, é trabalhador? Porque eu te digo uma coisa, minha filha, se ele for servo de Deus e trabalhador, dentro da tua casa não vai faltar nada. Porque ele é cabra desbloqueado. Ele é daqueles que vai para cima, ele não tem medo da guerra não. E ele vai para cima, ele trabalha, ele não deixa faltar nada na sua casa. Ele é trabalhador, ele é homem de Deus, ele vai cuidar bem de você, cuidar bem dos filhos, vai cuidar bem da tua casa. Você vai ser feliz com esse homem. Olha a vida dele. Que hora ele acorda? 11 da manhã. 11 horas. Ele é vigia noturno, trabalha de noite. Olha a mulher. A mulher grita com a mãe, grita com o pai. As caçolas que navem a mãe. Tu vai entrar numa barca furada dessa? Meu filho. Ei, tudo isso que você vê está entesourado para o fogo. Jeremias teve uma visão disso. Abra aí, mas não perca Pedro não, mas abre em Jeremias capítulo 4, versículo 23. Mas não perca pelo sangue do Cordeiro, Pedro. Jeremias capítulo 4, versículo 23. Amém. Tudo isso que você vê, Dubai, Rio de Janeiro, Nova York, Miami, Jabaquara, Jiquié, tudo isso que você vê, você aí está aí, né? Eu preciso formar, preciso ir para a faculdade, eu preciso
formar, eu tenho que fazer medicina, que medicina hoje é que dá dinheiro, eu preciso ser um empresário de sucesso, eu preciso ser um advogado de sucesso, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso ter um carrão, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, preciso ter uma casa, preciso ter uma mulher bonita, eu preciso. A Bíblia diz, ei, cara pálida, tudo isso tem sido entesourado para o fogo. É para o fogo. Vai ser queimado, vai ser destruído. E Jeremias, ele viu isso. Veja o que diz. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia. Para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outreiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Porque uma coisa é certa, meu amigo: quando Jesus vier, os salvos no céu, os ímpios, todos destruídos. Não é assim que a Bíblia diz? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Então será revelado de fato o iníquo, o qual o Senhor mesmo destruirá com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Quando ele vem, quando Jesus chega aqui na terra, ele encontra 4 classes de pessoas: justos vivos, justos mortos, ímpios vivos, ímpios mortos. Justos vivos são levados. Paulo diz que nós nos encontraremos nos ares, seremos arrebatados. Justos e justos mortos ressuscitarão e encontrarão todos nos ares. Ímpios mortos continuam mortos. Ímpios vivos morrem. Aí Jeremias olhou a terra e disse: não tem homem nenhum. Não tem homem nenhum. Olhou as aves, cadê a ave? Não tinha ave. Verso 25, verso 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades que estavam entesouradas para o fogo, todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. E aí, mestre? E aí? Correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que não vale? O verso 8 ainda diz assim: mas Alain, tanto tempo já passou, isso não acontece não, homem. Gente, eu sou do tempo do slide. Tem alguém aqui que é do tempo do slide? Slide? Sim, slide. Eu era um jovem de 17 anos, me botava na igreja e eu ficava naquela maquininha de slide que fazia assim. Você, quando estava, aí você girava, puxava assim a maquininha, girava e encaixava o slide. Depois inventaram um que você só precisava apertar o dedo assim. Aí a máquina mesmo fazia. E o pastor Roberto Rabelo dizia assim: breve Jesus voltará. E o pastor Roberto Rabelo falava, eu me arrepiava todo. E os jovenzinhos assim passando, dizia: que coisa bonita. Era um slide parado, não era vídeo não. Gente, era a coisa mais linda do mundo. Onde está o pastor Roberto Rabelo? Nossa, o Senhor acabou, morreu. E cadê Jesus? Gente, quem aqui tem pai que esperou Jesus voltar? Eu tenho meu pai esperou Jesus voltar. Levanta a mão. Quem tem avô? Não, meu avô também pregava essa mesma moça. Aqui tem 2, aqui tem um lá. Quem lembra de um bisavô, 4ª geração? Ó, irmã ali, falava sobre a volta. E cadê Jesus? Ei, meu filho, o tempo de Deus não é o teu tempo. Veja o que diz o verso 8. O verso 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 e 1000 anos. E o verso 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não voltou ainda? Me esperando. Deus, se ele volta antes. Tem um amigo meu que a gente sai para pregar o evangelho junto, ele diz assim: ô Senhor, obrigado, Senhor, porque tu não veio em 2010, antes de 2010. Obrigado, Senhor, porque se tu viesse antes de 2010, eu estava perdido. Porque ele conheceu em 2010 o evangelho, e ele agradece a Deus porque conheceu a mensagem. A semana passada, ano passado, a gente estava dando um estudo para uma família. A mulher era pastora
o marido pastora, e dentro da casa tinha 8 filhos. Ele e esse rapaz e mais um outro rapaz estavam dando esse estudo. E aí começou estudando sobre o sábado. Aí toda vez que eu chegava lá, ela tinha um calhamaço de perguntas. O filho lá do Mato Grosso dizia: não abra a porta para esses homens, não deixa esses homens entrar dentro da tua casa, não deixa. Ela disse: não, eles já entraram, como é que eu vou botar para fora? Então pergunta a eles isso, pergunta a eles aquilo, pergunta a eles isso. Quando eu chegava lá, estava um bocado de pergunta. Aí ela ligava para o homem e dizia: mas tudo que eu pergunto, eles têm a resposta, tudo eles sabem de tudo, eu não sei mais o que perguntar. E aí passou o sábado, aí veio o estudo, chegou na imortalidade da alma. É um estudo sobre a imortalidade da alma. Quando eu terminei o estudo bíblico, essa mulher se levantou no meio da casa, mais o marido, e ergueram a mão para o céu e disse: obrigado, Senhor, porque agora eu entendo a tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Gente, amém. Não teve uma viva alma na sala que não se emocionasse e não chorasse. Amém. Porque nada nós podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade, quando ela vem, a mentira vai embora. Louvado seja Deus. E aquela família toda foi batizada. Amém. Toda. Não, lá na igreja. Lidera o círculo de oração. A irmã que veio da igreja pentecostal, e ela tem uma qualidade, como o Silvio falou aqui. Rapaz, os irmãos são fervorosos. Ela acabava o culto de quarta-feira, ela pegava as irmãs tudo e botava mais 1 hora de joelho orando. As irmãs já estão com o joelho quadrado. Vou fazer uma irmã dessa para passar a temporada aqui com o Jiquete. A irmã é fogo, no bom sentido. Gente, tá lá, gente, o evangelho sendo pregado, gente, a gente está... Não, Jesus está demorando. Não, gente, ele está esperando vocês. Agora eu te digo uma coisa: se você aceitar ou não, ele vem. Ele vem, meu filho. Ele vem. Gente, o tempo, Deus, ele está fora do tempo, ele é atemporal, o tempo não conta. Agora nós somos seres finitos. Eu sei o dia que eu nasci, só não sei o dia que eu vou morrer. Eu espero demorar mais um pouco, mas todos nós somos finitos, e eu garanto para você que em 100 anos nenhum dos que estão vivos hoje estarão, todos já estarão mortos. Já pensou isso, gente? Tudo, com suas preocupações, com suas agonias, com o seu negócio. Ai, meu Deus, gente, ai, e o que é que eu vou fazer da minha vida? Estou sofrendo. Ei. A única coisa que você precisa é se render aos pés do Senhor, descansar nele, não se preocupe, o mais ele fará. Não se preocupe não, meu filho. Ei, Deus tem coisa boa preparada para mim e para você. Deixa de agonia, breve virá o nosso Senhor nas nuvens do céu, com clamor e grande glória. E quando ele vier, ele vai nos colocar em um lugar que ele tem preparado para nós. Lembra dos discípulos quando estavam tristes? Jesus chega para eles e diz: eu estou indo embora. Senhor, não vai não. Senhor, não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Gente, e ele diz assim: para que onde eu estejais vós também. Gente, se isso não toca o teu coração, eu não sei o que dizer. Se a esperança viva de uma eternidade ao lado do nosso Senhor não toca o teu coração, eu não sei o que. O verso 9 diz assim, verso 10: a vinda do Senhor, ela é repentina e ela não avisa, viu? Não avisa. Pode ser hoje, não avisa, é repentina, de uma hora para outra. O verso 10 diz assim: virá entretanto como o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Eu fui roubado uma vez. Saí de casa, pequeno grupo, sexta-feira de noite, tinha dado um cimento na frente da casa, tinha deixado com a minha carteira um MP4. Quem já teve um MP4 aí? MP4, um negocinho quadradinho assim, ó. Cabia não sei quantas músicas, era o que havia de mais moderno na época.
E aí eu tinha um MP4, tinha minha carteira que eu tinha recebido o salário naquele dia. Aí tirei, paguei algumas coisas, ficou R$425 na carteira. 225 era do pedreiro e 200 era meu. Eu cheguei pro pedreiro e falei: ô mestre, eu vou na rua buscar, tu me espera, quando eu chegar eu te pago. Aí eu fui na rua buscar o dinheiro, eu vim correndo porque era sexta-feira, perto do pôr do sol. Quando eu cheguei em casa, o infinito pedreiro já tinha ido embora. Aí ele disse: não se preocupe não, amanhã de noite eu pego. Eu digo: não, tá bom, tá guardado. Aí deixei a carteira em cima da casa, negócio, e fui para o pequeno grupo. Não tinha portão ainda, cimento mole na frente da casa, a gente saiu assim pela lateral. Fui para o pequeno grupo, tal. Quando eu voltei, que eu olhei assim, tinha um pé no cimento. E no dia uma fé entrando. Aí o pé entrando assim mesmo, só o calcanhar. Eu disse: Dilma, quem foi que pisou aqui? A gente não consegue entender ainda, porque ainda os sentidos ainda não estão, né? A mente ainda não assentou. Aí eu olhei assim e disse: como é que alguém pisou? Cuidado aí, filha, para não pisar. A gente foi. Meu filho mais velho era pequeno, só tinha ele, a gente entrou. Quando eu abri a casa, eu olhei, a casa estava toda de perna pro ar. Eu digo: misericórdia, Dilma, a gente foi roubado. Quando eu vou no quarto, gente, era tudo. Quando eu digo: meu Deus, a minha carteira, o dinheiro do pedreiro. Quando eu fui lá, zero. O MP4 sumiu. Gente, se eu soubesse que ele ia naquele dia, eu não tinha ficado em casa esperando. Tinha lá em casa, a gente tinha um pau assim que a gente passava na porta. Aí eu ficava lá esperando ele. Mas, irmã, a senhora não vai acreditar. O miserável do ladrão não me avisou. Só tem uma diferença: Jesus, ele avisa. Estou indo, mas eu vou como ladrão. Vou chegar aí de repente. Um dia chegaram para John Wesley, um dos reformistas, e disseram: John, se Jesus viesse hoje, o que você gostaria de estar fazendo? E ele respondeu: ué, o mesmo que eu faço todo dia. O mesmo que eu faço todo dia. Gente, é a vida de um crente que está esperando Jesus voltar. Ele não muda. É mais ou menos assim, ó. Imagina uma mulher, que é aquela mulher desmazelada. A casa dela é bagunça, é lençol para o lado, é roupa para o outro, aqueles meninos velhos que desce o catarro pelo nariz, já viu? Barrigudo assim, que desce a fita de catarro assim, aquela barba, aquele menino com a barriga cheia de poeira. Sabe aqueles meninos velhos? Barrigudo. Aqueles meninos velhos, encardidos. Aí tu olha assim, chega na casa da mulher, parede suja, é tudo sujo, aquele negócio de misericórdia. Aí uma autoridade, alguém disse: irmã, você não mora onde? Aí eu moro na rua tal, assim, no bairro aqui, não. Eu vou lhe visitar quinta-feira. O que é que a irmã faz? Chega, tá vindo aí, fulano e tal. Aí limpa a casa toda, lava as paredes, tudo direitinho, limpa a casa, organiza tudo, deixa tudo certinho, limpa, dá banho no menino, veste uma roupa bonita no menino, né? Deixa o menino arrumadinho, pintia o cabelo, passa um creme no cabelo do menino, um gel, deixa o menino tudo cheirosinho, bota um perfumezinho, um tabu, aí o menino fica todo nos trincos. Aí o pastor chega em casa, olha a casa da irmã, toda assiadinha, a irmã quer um lanche, tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí o pastor, ele lá atrás, feita com a água do rio. Aí chega no prédio. A irmã, o pastor come o suquinho gostoso, que suco, sabor de groselha. Aí entregou, o menino fica na alegria. O pastor diz: rapaz, vocês visitaram a irmã fulana? Que mulher organizada, casa toda em ordem, tudo direitinho, tudo certinho. Muitos de nós somos crentes igual essa irmã. A gente gostaria de saber quando é que Jesus voltaria, para que nós pudéssemos organizar a casa, porque a nossa casa é uma bagunça. Todo dia é uma bagunça, é uma sujeira, é um negócio. Sabe, meu filho, a gente precisa manter a nossa casa, hein? Porque ele virá e não vai avisar. Tu já pensou num negócio desse, meu irmão? Continua o verso dizendo assim:
Verso 12. Verso 11 diz assim: visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis estar tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? Nós devemos esperar e apressar. E eu pergunto para vocês que estão aqui, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, porta dos céus, como é que eu espero e apresso a volta de Jesus? Olhe para o mundo. Eu desafio você agora a olhar para o mundo. Jesus um dia ele chama os discípulos e diz: vede a seara, vede, os campos estão brancos, é hora da colheita. Olha o mundo. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, você pode não acreditar, o mundo está perdido. Existe no mundo 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Quem conhece Jesus? Quem é Jesus? Jesus? Nós vivemos no Ocidente, mas existem países que nunca ouviram falar sobre Jesus. É 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Cristo. Gente, no dia 22 de novembro de 1963, na cidade de Dallas, 12:30, o presidente dos Estados Unidos, conhecido como John F. Kennedy, ele levou um tiro de fuzil. Tem imagens na internet. Foi exatamente 12:30 meio-dia e meia. 1963, o sistema não era como é o de hoje. 12:30, 1h da tarde, meia hora depois, metade do mundo já sabia que John F. Kennedy tinha sido assassinado. Jesus morreu, e 2000 anos depois, ainda tem pessoas que não conhecem essa verdade. O que a igreja está fazendo? O que a igreja faz? Gente, eu tenho um alvo anual, que é de anunciar o Evangelho ao máximo de pessoas que eu puder. Batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Ele não me manda, eu não tenho a obrigação de fazer você aceitar, porque isso é uma decisão sua. Agora eu tenho a obrigação de falar, de anunciar, de chegar para as pessoas e falar sobre o Evangelho da salvação. Eu tenho essa obrigação e eu vou falar. Se você aceitar, será batizado. Se você não aceitar, eu falei. A obrigação é a mesma. Eu falo isso direto com meu amigo. Gente, a gente precisa falar. Agora eu não perco o tempo com um crente que não quer nada. Eu estou dando estudo bíblico, hoje não posso, tem como ser amanhã? Tá bom, irmão, amanhã eu vou. No outro dia, irmão, mas eu não posso. Eu chamo logo na xixa, irmão, a senhora quer, se não quiser, eu vou partir para outra, que eu não posso ficar aqui perdendo tempo com a senhora, não. O senhor, seja lá do que for, o irmão até disse que eu sou meio agoniado, é porque nós não temos tempo. A mensagem que a igreja precisa pregar, ela é urgente. Porque a nossa vida é curta, ela é intransferível. Não existe outro veículo pelo qual Deus vai anunciar o Evangelho ao mundo. É só a igreja, não tem outro. Conta-se uma história com ou seja, não é uma história verdadeira, mas que ilustra bem. Diz que Jesus chegou no céu, um anjo chegou para ele e disse: mestre, você fez uma obra, morreu, hoje a porta da graça está aí aberta para que todos possam ser salvos. Mas, Senhor, quem vai pregar essa verdade? Jesus disse: olha, eu treinei 12 homens lá, preparei, ensinei, levei 3 anos e meio ensinando, e eles estão preparados. Tem 12 homens lá que vão anunciar. E se eles não falarem? Não tem outro meio, só tem isso. Gente, lembra do hino do Inário Adventista, que dizia assim: se Cristo contar comigo agora, conta comigo agora. Conta comigo. Não tem outro. Gente, não vai descer um anjo do céu para pregar, não. É Ele. Só tem eu e você. Nós somos a igreja que devemos anunciar a breve volta de Jesus. Não é à toa que em nosso nome, adventistas, que quer dizer aqueles que esperam Jesus voltar, nós carregamos essa mensagem no nosso nome. Se você acredita que Jesus vai voltar, você é um adventista. Entendeu?
Nós precisamos anunciar essa breve volta, porque ela é urgente. E concluindo, verso 14 diz assim: por esta razão, se fosse uma redação do Enem, dizia assim, com base nos argumentos supracitados, ele conclui dizendo assim: por essa razão, pois, amados, esperamos estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível, irmão, pelo sangue do Cordeiro. Larga de ser esse crente enjoado, esse crente abusado, esse crente encrenqueiro, cheio de nó pelas costas, cheio de problema, criando problema com tudo. O ar está frio, desliga. Está quente, liga. Não sei o que, eu não posso ficar aqui. Não sei o que, tudo, esse é meu lugar, porque tu está sentado aí. Para com essas picuinhas, com esses disse-me-disse, com essas bobajadas. Jesus está voltando e tu na igreja criando problema, criando encrenca, crente fuxiqueiro, linguarudo. Para com isso, irmão. Nossa igreja está cheia de reformadores da vida dos outros. Vamos parar com isso. A reforma é minha, a vida de Alan. Olha para Alan e diz assim: você quer isso aqui? Chego na minha casa eu sou o pastor da minha casa. Chego lá, filha, vamos fazer isso aqui, horário do culto, vamos chamar os meninos, já deu banho, cadê filho? E aí, vamos lá, olha aqui para a igreja, vamos lá. Eu sou o pastor da minha igreja. Casa. Agora, tá pro fulano, olha também na roupa, é o santarrão. Ele fica na porta da igreja e diz: oxe, toma dessa saia. Essa saia está 2 centímetros acima do permitido. Eu medi na régua do céu e está passando. Pelo amor de Deus, gente, fica na porta da igreja criando problema, criando confusão. A Bíblia diz que é inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele por quem vier. É melhor que se amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance no fundo do mar. Eu tive a curiosidade de pesquisar quanto pesa uma pedra de moinho. 500 quilos. Amarra uma pedra dessa e se joga no... Misericórdia. Gente, pelo amor de Deus, gente, o que é que a gente está querendo enganar quem? Jesus está vindo. Diante disso tudo, você tem que ter uma vida irrepreensível, imaculada. Vamos deixar de presepada, de crente. Gente, eu lembro de uma situação que acontecia em um determinado lugar, eu não vou dizer o nome. Quando eu ia pregar nesse lugar, tinha uma irmã. A irmã ela sabia tudo de português. Gente, concordância verbal, saber tudo aquilo ali, eu sabia tudo. Eu sempre fui um aluno horrível em matemática, mas ela, gente, quando eu terminava de pregar, irmão, que eu ficava na porta, que eu via ela vindo, misericórdia, ela chegava perto de mim assim, me dava a mão, ela me puxava a mão assim, encostava no meu ouvido e dizia: o verbo tal não se conjuga nessa, está errado, é assim. Professora. Ai, irmão, mas aquilo me dava uma raiva. E se eu fosse a morte, eu levava ela naquela noite. Aí eu ficava chateado. E aí eu digo: meu Deus, essa irmã está me deixando, está fechando a porta do céu para mim. Aí o que é que eu fiz? Vou orar por ela. Gente, o segredo da vitória é a oração. E eu de joelho, eu orava pela vida da irmã, orava. E ela falava aquilo já nada, dava nada, tocava, dava nada. E ela foi melhorando, hoje está lá na igreja, faz um bom trabalho, continua fazendo o trabalho de Deus. Então a oração para ela foi excelente e para mim foi melhor ainda, gente, pelo amor de Deus. Outro dia eu estava andando na rua, agoniado, sexta-feira, pôr no sol, e eu na rua, agoniado, querendo fazer as coisas ainda. Passou a primeira sexta-feira, segunda, terceira, quarta, eu digo: isso está errado. Eu não posso continuar com isso aqui. Eu não posso continuar desse jeito, está errado. Você olha para dentro de você, ao invés de você estar olhando a vida do outro, olhe para a sua vida, olha o que está errado aí, vamos corrigir. E eu olhava assim para mim e dizia: isso aqui eu preciso mudar. Não pode continuar desse jeito não. Gente, eu comecei a fazer uma visão introspectiva para dizer assim: olha, ei, eu preciso mudar. E comecei a tirar algumas coisas que estavam me atrapalhando. Gente, pelo amor de Deus, eu e você precisamos fazer isso. O nosso reino é ali, é o céu, Jesus está ali. Ei,
Breve virá o nosso Senhor nas nuvens do céu. Ele virá, e eu quero concluir dizendo, verso 15: tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu vou encerrar aqui. Olha os livros, de Mateus até Apocalipse, todos eles anunciando a breve volta de Jesus. Na ilha de Manhattan, década de 60, aconteceu a greve dos garis. E as mulheres não tinham onde jogar o lixo. Aí teve uma mulher que teve uma brilhante ideia. O cachorro dela, ela tinha um cachorro, o pastor alemão, tinha morrido. E ela disse: e agora? Eu vou jogar esse cachorro aonde? Vou fazer o que com esse cachorro? Aí ela desceu, foi numa loja de presentes e comprou várias caixas. Voltou para casa, pegou o cachorro morto, botou dentro da caixa, lacinho de fita, outros presentes, outras caixinhas de presente. Ela botou o lixo da cozinha e foi botando o lixo do banheiro, e foi botando os outros lixos, e foi botando em chão uma ruma de caixa, tudo de presente. Aí desceu disfarçadamente, manhã, dia clareando, ela chegou no pé do poste e botou caixona maior que era do cachorro, botou embaixo e foi botando as outras caixinhas, tal, tudo. Subiu para o apartamento dela e ficou de boa. Se livrou do lixo. Mais cedo, o dia foi clareando, o sol esquentando, os curiosos foi passando, olhando. E foi passando um, foi passando outro. Bastou o primeiro pegar um. Logo estava tendo briga, aí um pega outro, eu vi primeiro, e a caixa maior. Puxava de novo, puxava de cá, puxava de cá, e puxou e levou para casa. Eu fico imaginando, gente, essa pessoa quando chegou em casa, que abriu o presente era lixo. O que abriu, o caixa maior que abriu era um cachorro morto. Muitos de nós estão brigando pelas coisas deste mundo, porque estão embaladas em presentes bonitos, mas o que tem dentro é apenas lixo. O que tem dentro é apenas cachorro morto. Não serve para? Se prepare, porque Jesus está voltando nas nuvens do céu. Em breve virá o nosso Senhor nas nuvens do céu. Desperta a igreja, pregue a igreja. Eu quero chamar Gilmar aqui, ele vai louvar ao Senhor. E eu quero fazer um desafio a você. Como Jesus vai te encontrar quando ele vier nas nuvens do céu? Como? Se você tem um desejo de renovar a sua aliança com ele, eu quero pedir a você que fique em pé. Mas só fique se você dizer: não, Senhor, eu quero me renovar. Enquanto Gilmar vai louvar, eu quero que você fique em pé. Eu digo: sim, Senhor, minha vida é tua. Eu sei que eu tenho falhado até agora, mas eu quero mudar a minha vida. Você vai ficar em pé e eu quero orar por você. Nós vamos fazer uma oração aqui todos juntos, dizendo: sim, Senhor, minha vida te pertence e eu não quero viver se minha vida não for para ti. Eu digo sim, Senhor, nessa manhã. Eu quero que você renove seu voto com Cristo. E você que ainda não tomou sua decisão, fique em pé junto enquanto Gilmar estiver cantando. Quem vai saber a hora que o Mestre Jesus vai voltar? Não há previsões nem recursos humanos que possam explicar quando ele vai voltar. Sim, eu sei, quando almejo este dia, que um grande coral no céu vai cantar hosanas ao Rei, raiz de Davi, Sim, Jesus vai voltar e ele não tardará para buscar seu povo. Sim, Jesus vai voltar e ele não tardará para buscar
que um grande coral no céu vai cantar hosanas ao Rei, raiz de Davi, de Davi. Jesus vai voltar e ele não tardará para buscar seu povo. Sim, Jesus vai voltar para buscar seu povo. Os anjos vão dizer amém ao eterno El Shaddai, Príncipe da paz, Cordeiro de Deus, sim, Jesus vai voltar, ele não tardará, ele vai voltar, e sim, Jesus vai voltar, e ele não tardará para buscar seu povo. Sim, Jesus vai voltar, não tardará para buscar seu povo. Não tardará, não tardará. Amém. Nosso Rei virá, breve virá o nosso Senhor. Não é momento da gente brincar. Hebreus capítulo 10, no verso 31, diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós temos a oportunidade, essa oportunidade é agora. Não deixe que ninguém te engane. Não deixe que você perca a coroa por coisas vãs que esse mundo nos oferece. Feche os olhos. Você que disse sim ao Senhor, receba dele a resposta nessa manhã, no nome de Jesus.